Olha, por não termos viabilizado a CPI ainda, chegamos a bons resultados, mas poderíamos ter avançado mais. Termos 18 denunciados não deixa de ser uma grande conquista da democracia. Está de parabéns a sociedade, que pressiona, que denuncia, a imprensa em geral, que não tem deixado cair no esquecimento a fraude de corrupção na Assembleia. E o Ministério Público, em particular, o Ministério Público Estadual, que tem agido de forma muito decisiva para chegar aos criminosos, né? A essa corja de larápios, né? Que se apropria de recursos da Assembleia, que na verdade são recursos de todo o povo do Pará, né? Agora, não se pode dizer que os 18 envolvidos e denunciados à Justiça são piabinhas, não. Essa era uma preocupação minha. Que se pegasse aquele escrevente, o digitador, o antigo datilógrafo que remanescesse aqui na Assembleia, para dizer, ó, punimos alguém. Não. Os que estão denunciados assumiram cargos de confiança, diretores financeiros, de pessoal, enfim, é gente do esquema. É gente importante na quadrilha. Essa quadrilha que é muito mais expressiva do que até agora apareceu. Mas já é um grande passo. Há um foragido dos 18, né? E a polícia tem que dar uma resposta a essa situação. Como um cidadão que tem endereço, que tem emprego no Banco Central do Brasil, que é conhecido e é uma pessoa com uma fisionomia que apresenta uma certa dificuldade para passar desapercebido, como essa pessoa consegue estar foragida e contrata advogados e vai ao Tribunal de Justiça do Estado, perde, vai ao Tribunal Superior de Justiça, perde, vai ao Supremo Tribunal Federal, espero que perca, né? Então, no entanto, apesar de ter o Sérgio do Boc foragido, que é um homem de confiança, tanto do Juvenil quanto do Mário Couto, no entanto, mais do Mário Couto, na medida em que ele foi indicação do Mário Couto para assumir a presidência do Detran no governo Jatene, de modo que, apesar dele ainda estar foragido, temos avanços importantes. Agora, temos que chegar aos mandantes. E uma coisa importante é avançar, pegar outros caminhos de investigação para, perseguindo o caminho do dinheiro, chegarmos àqueles que coordenavam a quadrilha e que se apropriavam certamente da maior parte. Porque quando se fala em Daura, comprou apartamento, em Robigol, comprou apartamento, mansão e carros importados lá no interior do Rio Grande do Norte ou da Paraíba, não sei de onde ele tenha vindo, né? É uma coisa, mas há mandatários certamente e não mandatários, não é? Tudo leva a crer que há pessoas com mandato estadual e federal e há pessoas sem mandato que tiveram poder de mando, que são, a rigor, os cabeça, digamos assim, desta grande esfinge que precisa ser ainda decifrada e tem passos importantes, mas ainda há muitos passos a dar nesse sentido. A cada avanço nas investigações, novos deputados vão sendo citados. E são vários que estão sendo citados. Por isso eu fui à tribuna dizer, assinem o pedido da CPI. Um único respondeu positivamente. Quando saiu uma matéria nacional na revista Carta Capital, o deputado do PV, Gabriel Guerreiro, ele disse, eu fui citado e para mostrar que eu não temo a investigação, vou assinar a CPI. Assinou. Se ele está ou não envolvido, pelo menos assumiu uma postura ofensiva, de indignação. Isso é ponto para ele e é ponto para nós, da Assembleia como um todo, que temos interesse em preservar este poder e que queremos combater a corrupção como algo fundamental para manter a imagem do poder. Agora, o Megali foi citado e está comprovado que ele assinou contratos, de modo que ele deveria assinar a CPI. Se não assina, é porque deve ou teme alguma coisa, eu não posso afirmar antes da conclusão da investigação. Por isso, ontem eu fiz um apelo ao Ministério Público. Imunidade não é impunidade. Então, se há foro privilegiado,
Vamos remeter a esse foro. Se um promotor não pode investigar um deputado, o procurador pode. Remetamos ao procurador. Se não podemos investigar um senador ou um deputado federal, remetamos aos órgãos federais que têm competência para isso. Foi o apelo que eu fiz ontem. Porque, veja só, além do Megali, foi citado o próprio Osório Juvenil, que é suplente de deputado, e por um acordo assumiu a vaga de deputado. Ou seja, o seu partido teve que nomear pessoas no primeiro escalão do governo para que ele pudesse exercer o mandato e, com base no princípio da imunidade parlamentar, digamos, ter mais força para enfrentar esse verdadeiro terremoto aí que envolve hoje vários deputados e a Assembleia como um todo, né? Mas não só o Osório, não só o Megali. Quer ver uma coisa? A Silene Couto, que é filha do Mário, ela foi auditora da Assembleia até abril de 2010, quando se desincompatibilizou para a campanha a deputada e foi eleita. Quem assumiu com a saída dela? O Mário Couto, o filho. E o Tribunal de Contas, que fez a investigação de apenas um ano, auditou apenas um ano, 2010, das contas da Assembleia, disse: olha, os problemas existem, mas não é culpa do tribunal, é culpa da auditoria, do controle interno da Assembleia. Tem razão o tribunal? Em parte sim, né? Mas eles sabem que poderiam ter sido mais rigorosos, né, na investigação. Mas eles têm razão no fato de que os balancetes trimestrais e os balanços anuais da Assembleia Legislativa ou de qualquer órgão são assinados também pelo chefe da auditoria interna. De modo que, se houve fraude, a auditoria teria que ter percebido. Ou não auditou e assinou. De qualquer forma, há responsabilidade nisso. Foi citado o Miliquinho, foi citado o Mário Couto, que tem mandato. Foi citado também a deputada Simone Morgado e o deputado Parsifal Pontes. Sem muita materialidade a denúncia, isso é verdade, não se pode. Eu não posso dizer que há uma coisa mais concreta, por enquanto, né? Mas o que se diz é que o Cadá, um dos presos, naquela primeira ação do Ministério Público visando prender 4 funcionários, que era o homem da inteligência eletrônica, o homem que produziu o programa que fazia desaparecer a folha paralela, né, fraudulenta. Este cidadão assumiu cargos importantes na prefeitura de Tucuruí e na prefeitura de Bananindeua. Então não há sombra de dúvida que ele tem vínculos com o PMDB, né, com o Parsifal, que foi prefeito, certamente com o prefeito de Ananindeua, né? E o jornal tem dito que as investigações apontam uma relação dele com a Simone, que teria feito o pedido como primeira secretária ao pioneiro para mantê-lo na condição de DAS, né? Porque ele já havia sido exonerado no início de fevereiro, né? E ele foi renomeado na condição agora de chefe do setor da informática. Ele foi promovido, né? Então, alguém o indicou. Esse alguém tem responsabilidade, tem confiança nele, tá certo? Então, essas pessoas têm que ser identificadas, porque se eu nomeio alguém que claramente está comandando um processo criminoso de desvio de recursos e utilizando a técnica informacional e computacional para proporcionar desvio milionário, eu devo ter alguma responsabilidade, né? Ou há bobos nessa história, de modo que são nomes concretos de pessoas que têm mandato. Nós não podemos afirmar que estão efetivamente envolvidos, né? Que são culpados, mas no mínimo tem que assinar um pedido de CPI para permitir a autoinvestigação ou a desmoralização está posta, né? O bispo Luiz Ascona faz esse apelo, né? Ele diz: como é que a sociedade vê? Aí tem um cientista político que dá uma entrevista e diz: mas 70% do cidadão não lembra em quem votou. Pode até ser verdade. Num país onde a democracia tem um certo nível de araque, né?
Então as pessoas compram voto, usam a miséria, trocam por remédio, por caixão, para impor financiamento de enterro, etc. Enfim, é a desgraça humana sendo usada como moeda eleitoral. É possível que muitos tenham esquecido, mas isso não justifica, né? A Assembleia, ela tem que se pautar por certos princípios, e ela é a representação da soberania popular. E se ela não está à altura da soberania popular, mesmo que quem elegeu os 41 deputados tenha esquecido em quem votou, ela não pode ser digna de representar essa soberania. De modo que a CPI, a autoinvestigação, é uma necessidade ética. E eu acho que essa bandeira não está definitivamente descartada. Eu creio que o segundo semestre, com esse acúmulo de novas denúncias, inclusive você vê agora, vamos ter a auditoria pedida pelo Ministério Público nos outros anos, porque só 2010. Muita coisa vai aparecer. 52 empresas, entre dezenas de outras, foram alvos principais agora de uma investigação. Aí o Ministério Público manda guardar os documentos. Ele vai perceber que não tem documentos a serem guardados, porque grande parte das empresas são fantasmas. Até agora, o Ministério Público, o doutor Medrado, só conseguiu acesso a 4 empresas das 52. De modo que realmente é um escândalo sem tamanho. Então as pessoas dizem, por que insistir nisso? É porque, como diz o doutor Oswaldo Coelho da OAB, a corrupção é genocida. É por isso que quando a OAB pediu, convocou para manifestação pública, e era manifestação contra a corrupção, eu, inspirado no doutor Oswaldo, disse, façamos contra a corrupção pela vida e pela paz. Porque a corrupção é responsável pela morte de crianças, de pessoas sem médico, sem medicamento, sem ambulância, sem asfalto, sem água potável, né? Os alagamentos estão aí, não há recursos para infraestrutura, para saúde, para educação, para política cultural, num estado tão rico culturalmente, porque exatamente são milhões e milhões que vêm sendo desviados. E quando se diz, mas é o poder legislativo, isso não atinge toda a sociedade? Não. O poder legislativo não é arrecadador, somente o executivo arrecada, de modo que os recursos são de todo o povo do Pará. E nós lembramos, em plena campanha eleitoral, o então presidente Juvenil dizendo, não temos dinheiro, ameaçou não pagar salário dos servidores, porque a Assembleia estava falida, não tinha recursos, como forma de pressão para uma frágil governadora, né, que estava sem base de apoio na Assembleia, forma de pressão, uma verdadeira chantagem para conseguir ainda mais recursos, e conseguiu alavancar a arrecadação, entre aspas, da Assembleia Legislativa. Aumentou em muitos milhões o orçamento da Assembleia. Saiu de onde? Saiu de obras públicas, de hospitais, de remédios, de salário de servidor, né? De CDs que poderiam ser gravados, de investimento na formação cultural de jovens, em política de primeiro emprego, né? Ao contrário, o que tinha de política de primeiro emprego, que é um projeto importante para o país, que é o estágio, né? Possibilitar ao jovem, seja de classe média ou mesmo uma pessoa humilde, ter sua primeira experiência como profissional, ainda estudando uma universidade, né? O que ocorreu aqui foi a desmoralização dessa política tão importante. E quando a gente pensa que 754 estagiários, que 200, 300 fossem lícitos e que pelo menos aí 400 e poucos eram ilícitos, você tem pelo menos 500 mil ao mês desviados só da contratação de estagiários, falsos estagiários, porque muitos nem estudavam sequer, né? Além do que isso representa em termos de fraude ao erário federal, porque se não se paga para um estagiário Previdência e INSS, quem embolsou esse recurso, né? De modo que é de grandes dimensões essa fraude, e nós efetivamente temos, por isso, um balanço positivo neste primeiro semestre, mas ainda há muito a avançar para não só coibir o crime, denunciar os culpados, mas criar uma sistemática de combate à corrupção como parte realmente, como um princípio ativo, digamos assim, do poder legislativo e, quiçá, de todos os poderes do Estado.
Acho que a luta por uma CPI, o combate à corrupção, para além de denunciar o crime já ocorrido, tem como objetivo criar uma política de combate permanente à corrupção. Então, tem sido positivo, porque nunca se investigou a Assembleia partindo de dentro mesmo, com exceção da CPI dos diplomas falsos. As contas são enviadas ao tribunal sem nenhum controle dos deputados. Eu conversei com pessoas que participavam da mesa diretora e alguns diziam, sequer eu participei. Quer dizer, é um presidencialismo exacerbadamente autoritário, né? Então o presidente monta um grupo de confiança e faz o que quer, libera passagem para quem quer, manda blindar por muitos milhares de reais um carro, sem licitação pública. E nós temos as várias denúncias aí de obras feitas por empresas fantasmas e etc, etc, né? Quer dizer, nós começamos agora, realmente, eu fui deputado, nós fazíamos o combate político, né? Não havia, nunca houve uma denúncia de corrupção nesse nível, né? Quer dizer, agora nós vamos ter que blindar o poder. E uma forma de blindar o poder, porque é importante defender a democracia, é exatamente coibir a corrupção permanentemente. E aí temos que criar mecanismos de controle, né? O presidente apresentou uma ideia de reunião de líderes, do colégio de líderes, para tomar as grandes decisões. Inclusive, quando eu participei da primeira reunião, eu disse que as contas têm que passar por nós, porque nada passa por nenhum deputado, com exceção daqueles que estão no grupo do poder, não é? Tem que passar. Nós enfrentamos situações favoráveis? Nem tanto. Vou te dar uma informação. Tem ofícios meus agora, citando artigos do regimento, para mostrar que eu tenho direito e a Assembleia tem a obrigação de me informar, como cidadão e como deputado mais ainda. Mas as coisas não são respondidas. Então, eu quero saber como foi feita a contratação, por exemplo, de uma determinada empresa que vai fazer a licitação dos veículos, né? Uma locadora de veículos, né? Se eu tenho dúvidas, porque eventualmente me chegou informação através da imprensa ou de algum funcionário, porque me chega muita coisa não documentada, eu preciso então tirar dúvida, né? Para não até fazer uma denúncia de forma leviana. E essas informações não chegam facilmente. Então, o controle interno feito pelos deputados não é fácil, mas nós daremos bom combate. Como líder do PSOL, eu tenho obrigação, e a população espera de mim uma postura combativa. Tenho assomado à tribuna, diante do presidente, diante dos deputados citados, pedido a eles que assinem a CPI, olho no olho, como fiz com Osório, como fiz com Simone, como fiz com o Megali e outros. Agora, aliás, tem uma coisa importante. Recentemente, um deputado do PT, que foi primeiro secretário, aparece entre eles. E eu acho nobre a postura do PT de manter as suas 8 assinaturas no pedido da CPI. Se o Miriquinho tem alguma responsabilidade para além da assinatura, ele pode alegar que assinou sem ter muito conhecimento, mas ele vai ter que se explicar, vai ter que ser investigado. Então, se eu vou à tribuna para cobrar que a investigação ocorra e que os deputados envolvidos, ou mesmo ex-deputados estaduais envolvidos, né, estejam abertos à investigação, eu creio que essa é uma postura que pode, digamos, se constituir não só numa prática individual minha, ela pode inclusive se transformar em dispositivo regimental. Conseguiremos aprovar mudanças no regimento que obriguem o exercício da transparência por parte da mesa diretora, já que os recursos são públicos? Essa é uma questão que a gente pode avançar. Nós já temos debatido. A verdade é o seguinte, que a única emenda regimental que eu fiz até agora não foi considerada pela Assembleia e não recebeu ainda um parecer, que é a garantia de que os partidos diferentes tenham voz em momentos de cerimônias como a presença do governador ou não, né? Porque ainda no regimento se trata da situação e da oposição.
como vivência do bipartidarismo, né? E ocorreu situações em que o líder do PT, ao invés de fazer uma crítica ao governo onde caberia a crítica, né, fez questão de dizer que era uma oposição responsável. Eu sou responsável, mas faria uma crítica mais contundente sobre certos pontos que eu vi com muitas generalidades no programa apresentado pelo governo do Estado, por exemplo. Então, esse direito de falar, não conseguimos mudar o regimento ainda numa coisa mais simples. Conseguiremos mudar o regimento para inserir um dispositivo que garanta, que viabilize como obrigação do presidente da mesa diretora prestar conta a todos os deputados, antes de enviar ao tribunal, né, de todos os gastos, de todos os contratos, de todos os procedimentos administrativos. Essa é uma bandeira que eu publicamente assumo aqui, vamos tentar fazer. Não temos maioria, mas podemos criar uma pressão social favorável a esse projeto e, quiçá, aprová-lo aqui, porque é uma questão de justiça. Os debates do PSOL sobre candidaturas já começaram, mas as decisões mesmo sobre candidaturas em vários municípios do Pará, do Brasil, vão se dar mais para o próximo semestre, aliás, para o primeiro semestre de 2012. Né? Em Belém e no Pará, há uma reunião em breve, ainda em julho, vai ser realizada da Comissão Executiva Estadual, que já vai fazer um debate sobre que estratégia, que cidades são importantes, onde nós estamos implantados, que nomes estão se dispondo a assumir a tarefa de candidatura, caso o partido os convoque para ser, né? Em Belém, há nomes citados, né? Aqui, o meu é citado, eu não posso dizer que sou, que já aceitei, mas como eu sou uma figura pública, já fui prefeito, é claro, as pessoas lembram e debatem, mas nós temos grandes nomes, grandes expressões públicas, né? A votação que a Marinô teve, hoje senadora, né? A votação e a performance como candidata a governador do Fernando Carneiro e tantos outros nomes importantes, né? Pessoas com ligação nos movimentos sociais e entidades representativas, e ao mesmo tempo com expressão pública, né? A deputada Araceli, por exemplo, né? Que tem uma base em Belém maior do que mesmo no município onde ela sempre atuou, que é Castanhal, né? É uma possibilidade, é a presidente estadual do PSOL, são alguns nomes, né, que nós estamos debatendo. A verdade é o seguinte, que o PSOL sairá com candidatura e já começa a discutir com outras forças políticas, né, internamente é um debate, mas é procurado e procura outros segmentos, outras lideranças, para ver qual é a possibilidade mesmo de afinar um programa que unifique, digamos, aqueles críticos do modelo atual de desenvolvimento, né, para afirmar a possibilidade de uma gestão em Belém e em outras cidades que ajude a população a criar mais consciência, a lutar de forma mais organizada, a conquistar direitos a uma cidade mais bem infraestruturada, com políticas de saúde, de educação, política cultural, né? Um resgate da sua própria história, com uma afirmação, a possibilidade de afirmar um futuro justo, feliz, digno, né? Então, ocupar espaços institucionais para nós é estratégico, porque a experiência de ocupar um mandato de vereador, de deputado, de prefeito, de presidente da República, ela pode ajudar a alavancar conquistas imediatas e, quiçá, ajudar a transformar estruturalmente o Brasil numa república que efetivamente transforme o território brasileiro num abrigo para o seu povo, porque hoje, infelizmente, o território é apenas recurso para gerar lucro de grandes empresas, né? Na medida em que as empresas existam, funcionem, mas que o povo brasileiro não passe fome, tenha educação, tenha saúde, tenha consciência da sua história, do seu valor enquanto povo, um povo que tem uma diversidade cultural enorme, né? E regional também enorme. Quer dizer, esse povo, quando se reconhecer e tiver acesso à cidadania plena, ele estará vivendo num território, fazendo do território brasileiro um abrigo. Este é um sonho estratégico, é uma utopia construível, digamos assim, né? A cada passo que se persegue, ela se afasta um pouco, mas ela nos motiva a caminhar sempre em busca deste sonho de felicidade. A disputa da Prefeitura de Belém, por exemplo, é parte dessa luta estratégica, e nós vamos participar com muita força, porque julgamos que Belém
pela importância que tem na região amazônica, mas pela importância que tem no país, como sendo uma das grandes metrópoles brasileiras. É importante, é um dos maiores entrepostos comerciais, é responsável, junto com o Porto de Vila do Conde, pelo segundo maior índice da pauta de exportação brasileira. Ajuda, portanto, Belém e o Pará a produzir superávit na balança comercial do Brasil. Produz divisa, produz riqueza. No entanto, poucas metrópoles no mundo têm tantas perversidades, tanta criança sendo prostituída, tanto pai de família desempregado, tanta desigualdade, né? Então, lutar para reverter isso é um objetivo permanente. Mudar estruturalmente isso não é fácil, mas não se pode andar para trás. Belém tem andado para trás nos últimos anos. Nós vamos, certamente, enquanto partido político, fazer o debate. Qual o melhor nome, qual a melhor composição de partidos para fazer uma frente cidadã, um verdadeiro movimento cívico para colocar Belém no trilho da esperança de dias mais felizes, melhores para o nosso povo.